Boa noite, professor, tudo bem? Vou ser meio breve aqui, porque, rapaz, eu já fiz uns 3 vídeos aqui e extrapolei todo o tempo. Meu nome é Breno Thierry do Amaral, engenheiro de produção, e aqui eu vou falar um pouquinho da minha PBL, que eu apresentei. Aqui eu dei uma pequena introdução sobre a tensão de salhamento, né? Que o tal em x em y é igual a viscosidade vezes a derivada de velocidade em x e a derivada de comprimento em y. Que foi basicamente o que eu tentei fazer aqui pra gente num desenho, onde a gente tem a placa de cima como a placa que está em movimento e a placa de baixo que é a placa estática. E aí a gente tem, né, o primeiro fiozinho aqui de óleo em contato com a placa em movimento, ela vai aderir à mesma velocidade que a placa tem. Então, assim, se a placa está a 12 metros por segundo, ele vai ter a mesma velocidade, 12 metros por segundo, até quando o fluido que está em contato com a placa de baixo, que está parada, então ele vai zerar. Então, nesse percurso aí de 0,003, ele vai zerar toda a velocidade. Ele vai de 12, né, 12 metros por segundo, até a sua velocidade ser zero. Que foi o que eu tentei esboçar aqui no desenho pra gente, mais ou menos. Aí a gente entrou também no conceito de condutividade térmica, que a condutividade térmica nada mais é que a agitação das moléculas por um material, de um objeto, né? Quando você tem ali uma superfície, você tem uma superfície não, quando você tem alguma área mais quente que está em contato com o objeto, aí isso vai variar do material. Porque se o material tiver uma maior agitação das moléculas, tipo, as moléculas começarem a se bater ali, é quando a gente vê que ele vai esquentando mais. Então, quanto maior a agitação dele, mais as moléculas se movimentam dele ali por conta da presença do calor, maior vai ser a condutividade. Já no caso de menor movimento, né, vai ser menos condutor, com a menor agitação, igual foi mostrado aqui do lado esquerdo. Passando para isso, a gente teve a resistência térmica. A resistência térmica, né, nada mais é que a propriedade de calor em uma medição de diferentes temperaturas, na qual o material ou objeto resistem ou não ao fluxo de calor aplicado. No nosso caso, a gente usou o do cilindro, mas a gente teve também em sala ali a de superfícies planas e algumas outras. Eu consegui uma imagem bem bacana aqui, quase parecida do nosso PBL. Entendeu? Eu trouxe ela aqui para a gente estudar ela, né, para você dar uma olhadinha. Porque o que, que acontece? A única coisa aqui que teve de diferente do que eu fiz foi que ele já jogou a resistência total aqui no cálculo direto embaixo. Já eu preferi fazer por partes. Então eu coloquei ali a resistência total, né? E aí no nosso caso a gente teve o 1 sobre o termo aqui de baixo, que foi o primeiro material da placa estacionária. Aí a gente teve a do LN aqui, que foi a do fluido que a gente fez que foi a dos materiais que a gente fez o teste. E aí depois a gente teve, repetindo, o outro termo aqui, que é 1 sobre 2πrl ali. A gente repetiu ele. Aí dito isso, a gente fez a resistência total, né, do, do nosso sistema ali. Para quê? Quando a gente fosse fazer essa fórmulazinha aqui, entrasse a temperatura em cima, né, que se eu não me engano era 124, e aí 124 menos 20, que dava um total de 120 ou 100 graus, eu não lembro certinho, estou chutando aqui, porque faz um tempinho que eu terminei a PBL. Aí eu não abri, eu só abri para fazer o exercício. Mas a gente vai ter a temperatura, né, T1 menos a T2 ali, dividido pela nossa resistência. E aí, quando a gente faz esse cálculo aí, a gente vai ver, né, se o material ele deixa passar mais ou menos calor. E aí foi esses os métodos, né, que eu utilizei para fazer. Desde a tensão de cisalhamento, ali da explicação entre as placas estacionária e a placa em movimento, entendendo o comportamento do nosso fluido, até a parte de condutividade do material, né, para entender a condutividade, qual que era o material era mais condutor ou não, e até a parte da resistência dos nossos materiais, entendeu? Então seria basicamente isso aí, só dar uma recapitulada básica, assim, até porque falei pouca coisa aqui, o vídeo já deu 4 minutos e 15, tá? Mas seria isso aí para encerrar. Muito obrigado e valeu e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite não, né, aqui.